2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 1 e 2. Diz o texto sagrado: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Amém? Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus, nós estivemos aqui orando, Pai. Falamos muito, ó Deus, de preparação, de estarmos firmados na Tua rocha, que é Cristo Jesus, a rocha inabalável. Nós oramos ao Senhor pedindo força, sabedoria, mas, acima disso tudo, ó Deus, nós te pedimos que a Tua palavra fale conosco nesta noite. Que nós tenhamos um coração desejoso, um coração com vontade de aprender do Senhor. Nos abençoa, Deus, com a Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Esse texto, eu não vou discorrer no sentido efetivo do que Paulo estava ali falando para Timóteo, mas na sua essência, ele estava orientando Timóteo para que estivesse preparado, que andasse preparado, porque ele iria assumir um ministério onde ele precisaria estar altamente capacitado. E dentro desse contexto, eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, quando Paulo fala para Timóteo, que ele estivesse preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, está de pé, está de plantão. Isso é como se a gente entendesse Paulo falando para Timóteo: Timóteo, isso é questão de urgência. Você não pode andar aéreo, você não pode andar descuidado, porque você tem uma missão a cumprir, você tem uma vida a viver. Então você tem que andar o quê? Preparado, que traz essa ideia de estar de pé. É interessante que um soldado, eu já fui soldado, não parece, né, mas já fui soldado, né? Virava as noites com um fuzil nas costas, tomando conta de um quartel. E eu tinha que ficar às madrugadas acordado para dar segurança ao patrimônio que eu estava a guardar, como também de segurança para a minha vida. Era num bairro próximo, uma área muito deserta, e eu virava muitas vezes às madrugadas ali. Então, eu tinha que estar atento a todo o contexto, a toda a situação que pudesse vir a ocorrer ou a qualquer dificuldade que pudesse surgir. Quando Paulo diz que estivesse atento a tempo ou fora de tempo, também ele estava dizendo: esteja atento, Timóteo, ao oportuno e ao inoportuno que pode acontecer na sua vida e no seu ministério. Por isso que a gente precisa trazer para a nossa realidade de vida, na nossa caminhada cristã, estarmos caminhando de forma preparada.
capacitados, né, sustentados, atentos. Muitas vezes a gente negligencia nisso. Paulo, ele fala a Timóteo, creio que em 1 Timóteo 3,15, não sei se é 1 ou 2 Timóteo 3,15, mas eu creio que seja 1 Timóteo, ele diz: Timóteo, esteja pronto para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. No momento que ele iria passar a enfrentar inúmeras situações difíceis, Paulo o exortou: olha, você vai enfrentar situações difíceis, mas você esteja preparado para comunicar a outras pessoas, no tempo de tribulação, a razão de sua esperança, porque você está firme, porque você está o quê? Preparado. Por último, 1 Coríntios 16:13 fala: vigiais, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e sede fortalecidos. Ora, vigiar, estar firme, se portar varonilmente e buscar estar fortalecido no Senhor. Olha que exigência exige-se para nós a Bíblia Sagrada, para que a gente caminhe neste mundo com segurança diante das circunstâncias da vida. Por último, eu achei bem interessante, quando estava pesquisando informações na Bíblia para trazer para essa reflexão, o que fala Jeremias 12:5. Jeremias 12:5, veja aí na sua Bíblia, quando diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão? Que era uma região perigosa, que inclusive tinha ursos e outros animais violentos. Ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, você precisa se preparar, porque você vai enfrentar um ministério muito sério, muito forte, para resgatar essa nação de Israel. Depois dessas informações introdutórias aqui, a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã: como é que você tem se preparado? Ou você está preparado para enfrentar as intempéries da vida, os fatos inoportunos que podem acontecer, os acidentes, as enfermidades, as doenças, as lutas, os desafios? Você está preparado? Você está preparado, sinceramente? Como é que você tem cuidado da sua vida espiritual? Como é que você tem se estruturado nesse caminho que você está aí a enfrentar, que você não sabe nem quanto tempo vai levar nessa peregrinação? Você está preparado? Eu penso bem, fazendo um paralelo, que a gente tem que cavar bem antes de ter sede. Porque se você for cavar para beber água quando você tiver com sede, você não vai ter forças para nada e vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo. Por isso, muita gente tem morrido antes de conseguir alcançar e vencer os desafios, as dificuldades, as lutas que se apresentam na sua caminhada. Muita gente fica no meio do caminho porque não estava preparado.
Vida espiritual, irmãos, é uma vida de constante preparação. A gente não pode negligenciar com nada. De repente, nós cantamos aqui no dia uma gratidão a Deus por uma bênção alcançada na vida do irmão. No outro dia, a igreja está clamando ao Senhor misericórdia por situação difícil que o outro irmão está passando. Agora, imagine na nossa vida. Você certamente alcança uma bênção em um dia. Você se alegra ao extremo que esquece que você deve continuar atento e vigilante e se preparando. Porque todas as vezes que a gente recebe um regozijo, uma bênção, uma dificuldade, já está vindo com as malas, batendo na sua porta. E a gente tem que estar preparado para enfrentar essas situações. Por isso que a igreja do Senhor tem negligenciado muito, porque ela não anda preparada. Você quer caminhar bem nessa vida? Você quer testemunhar bem o Evangelho? Você quer pregar o Evangelho diante deste mundo tão louco que nós vivemos? Você quer dar testemunho de vida diante das realidades que nós enfrentamos? Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar plenamente preparados. Porque senão, irmãos, a gente vai sucumbir ou se derrotar no meio do caminho. Pense aí como é que está a sua vida. Se a morte batesse na sua porta amanhã de um ente querido, de um exame médico mais agressivo, um laudo de exame mais agressivo. Pense bem, como você se comportaria? Você está preparado? Você está preparado para receber um chamado e pregar um evangelho numa cadeia, num presídio? Você está preparado para abençoar vidas em um hospital? Você está preparado? Você está preparado para ser consolo na vida de uma pessoa que está passando por um momento de tribulação? Você está preparado para repreender em nome de Jesus, para expulsar um capeta? Está preparado? Hein? A gente tem que estar preparado. Temos que estar preparados. Mas eu quero trazer isso assim exclusivamente para você, nesta noite. A gente precisa, irmãos, entender que a primeira necessidade para nós estarmos preparados é termos sede e fome do Senhor. Essa fome e essa sede do Senhor, da sua palavra, nos alimenta, são recursos principais, estruturais para as nossas vidas. Tem gente que só procura o Senhor quando está no momento de tribulação, no momento difícil. Quando procura, porque tem gente que ainda não procura, pede o irmão ora por mim que eu estou passando por prova. Não tem umas peças que faz assim? Irmão, ora por mim, que eu estou passando por prova. Irmão, ora para mim, que eu estou cheio de colesterol aqui, estou precisando emagrecer e estou comendo um hambúrguer desse tamanho. A gente precisa, irmão, sabe o quê? Com antecedência, cavar poços. A gente precisa cavar poços para que a gente tenha água, para que a gente tenha água da vida correndo em nosso ser constantemente. A gente precisa cavar poços, sabe como? Antes de estar com sede. Antes de estar com sede, a sua atividade é cavar poços, estar preparado. Eu não sei como é que anda sua competência com Deus. Eu não sei como é que anda a sua realidade espiritual com o Senhor. Mas que esteja muito bem, que esteja fragilizada por nossas negligências pessoais, a gente tem que buscar agora realinhar a nossa vida.
A gente precisa começar a dar direcionamentos e cavar poços, ou seja, estarmos preparados para beber e continuar bebendo durante todo o tempo de luta, de paz, de tribulação ou de regozijo, nós estarmos ali com os nossos poços cheios e a gente ali se alimentando o tempo todo. A necessidade de assim procedermos, poderia dizer aqui em 3 situações. No tempo da tribulação, porque a gente sabe que a vida cristã não é fácil. Jesus já nos avisou, no mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo. Como é que vem um bom ânimo? Não é esse sentimento de ânimo que eu estou feliz, não. Bom ânimo quer dizer assim, Deus dentro. Animado, estou com vida de Deus em mim. Desanimado, sem Deus, sem ânimo, sem vida. Eu estou bebendo desta água da vida o tempo todo. Eu estou alimentado. E no dia da aflição, no dia da luta, a resposta é essa. É que tenho bom ânimo no Senhor. E a palavra de Deus diz que eu venci o mundo. E quando nós temos ânimo no Senhor, nós estamos preparados para vencer as dificuldades dessa vida. Paulo, ele sempre nos exortou nessas cartas, nas suas cartas, para assim agirmos. Porque uma coisa que nós temos garantido, meus irmãos, sabe que uma coisa que você tem garantido nessa vida? Posso dizer? Você não vai ficar triste comigo, não? Não? Tribulação. Alguém pode dar um amém aí? Amém? Uma coisa que você tem certo e garantido na palavra de Deus se chama tribulação. Provação. Isso você tem garantido. Né? Não tem para onde você correr. No mundo tereis aflições. Está bem claro no plural. Acaba uma, vem outra. Acaba uma, vem outra. Quando não vem 2, 3 de vez. Aí você fala assim, tem misericórdia, Senhor, né? Mas é isso mesmo. É isso que a gente enfrenta. Por isso, irmãos, a gente tem, e volto a dizer, que a gente tem que cavarmos poços com antecedência para sobrevivermos a essas situações. Porque senão a gente se deixa o quê? Abater. A gente não tem força para reagir. A gente pode também ver isso, além da tribulação, a questão das tentações nas nossas vidas. Porque você deixar para cavar poços, se estruturar, estar preparado, quando você já está dentro de uma tribulação, você não vai conseguir. Porque o nosso adversário, o diabo, ele é astuto. E ele quer te pegar, sabe aonde? E sempre te pega, sabe aonde? Na tua fraqueza. Ele tentou pegar Cristo na fraqueza. Lá no deserto. Quando Jesus Cristo estava 40 dias sem comer. E o texto diz que ele estava fraco. E veio o diabo tentar. Imagine você que não se prepara, não se alimenta da água da vida, não tem postos para te nutrir. O diabo, ele vem e faz o estrago. Eu queria dizer para você uma coisa muito especial, que o diabo não é forte. O diabo não é forte. Sabe onde é que está a força do diabo? Na nossa fraqueza. Ele não tem força nenhuma. Ele tem força na nossa fraqueza. Quando nós deixamos e abrimos brecha, não nos estruturamos, nós não nos revestimos lá, como fala em Efésios 6, né, da espada do Espírito, do escudo da fé, né, do cinturão, do calçado da paz, enfim, de toda estrutura para que a gente possa enfrentar o dia mau, o dia da adversidade. A gente tem que estar preparado
para lutar contra esse adversário, quanto também podemos dizer em relação aos nossos desejos carnais. Como é que nós vencemos os nossos desejos carnais, as nossas fraquezas? Quando nós estamos cavando poços e esses poços cheios, nós estamos ali nos nutrindo, nos alimentando. Agora, quando você, diante da sua tentação carnal, da sua fraqueza, você abriu espaço, entrou no pecado, para você sair dali, meu irmão, pode ter certeza que é luta, é dificuldade. E muita gente da igreja do Senhor está passando por isso hoje, por causa do relaxamento, do cuidado, a falta de cuidado com a sua vida espiritual. Então, meus irmãos, a gente vence as tentações quando nós não estamos vivendo com brechas, quando nós não estamos vivendo com relaxamento, quando nós não estamos vivendo com negligência espiritual. E quando nós estamos praticando, a preparação constante espiritualmente, essas coisas podem vir, elas vão bater a nossa porta, mas elas não vão encontrar espaço para nos destruir. Cavar poços no dia da aflição vai se tornar mais difícil. Poderia aqui também falar da questão do dia do julgamento, que é muito importante a gente falar sobre isso. Há um dia de julgamento. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Nós não devemos deixar de se cuidar nesse sentido, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitados entre os mortos. Então, este dia vai chegar. Aquelas mulheres, as virgens, elas negligenciaram. Algumas não cuidaram em manter suas vasilhas com óleo e negligenciaram. Chegou o dia que queria pegar emprestado dos outros. E não vai poder se fazer isso. Naquele dia do Senhor, no dia que o Senhor chegar, que é um dia que nós não sabemos, a gente tem que estar preparado. Ah, Senhor, não estou preparado porque eu estava enfrentando uma dificuldade na vida, eu não estou preparado porque eu estava vencendo uma tentação, eu não estava preparado porque eu estava fazendo isso ou aquilo, não. É questão de necessidade premente, urgente, nós vivermos uma vida alinhada, preparada, capacitada, até o dia do Senhor. A gente precisa fazer isso. A gente precisa, irmãos, entender que outros ouvirão notícias terríveis por causa de sua negligência. E outros ouvirão boas notícias dos lábios do Senhor, porque estavam preparados. Eles estavam fazendo o que deveria fazer, que é caminhar preparado neste tempo que nós estamos vivendo. Secura, nunca mais. Esterilidade, nunca mais. Nós somos chamados a produzir. Nós somos chamados a frutificar. Nós somos chamados a transbordar rios de águas vivas dentro de nós, para que a gente possa transmitir sempre para outros qual é a razão da nossa esperança, não é? Quero conduzir essa reflexão lembrando que no dia do julgamento, Deus proporcionou seu Filho,
Jesus Cristo, e nós bem sabemos disso, através dele a expiação dos nossos pecados. Eu creio que a gente está quite nisso, né? Todos aqui já aceitaram Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados. Estamos bem, nós não vamos perder mais a salvação. Se você tem um entendimento correto de conversão de vida. A boa notícia dessa salvação é para o mundo inteiro. Glória a Deus por isso, para todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor Salvador. Preparados estão para este dia. A gente precisa entender desse evangelho da graça, responder esse evangelho da graça e permanecer fiel na nossa devoção diária com o Senhor. Não deixar, como acho que foi momento de oração aqui, que a idolatria do mundo, as coisas do mundo não pode, não deve ganhar espaço no nosso coração. Já basta as esquisitices do nosso ser, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é isso? Os nossos interesses pessoais que se sobrepõem a Deus. Não. A gente tem que estar nesse sentido de preparação, de permanência fiel diante da presença do Senhor. Isso quer dizer, eu caminho preparado diante de todas as circunstâncias. Só fazendo uma enquete aqui. Se o Senhor mandasse um profeta para você e perguntasse, jovem, hoje te pedirão a tua alma. Você está preparado? Você está preparado? E a gente tem que estar preparado, sim. Depois da preparação, que nós falamos aqui desse dia de julgamento, a preparação eu quero registrar aqui para as tentações da vida. Porque Deus sempre proporcionou tudo. Cabe a gente fazer o quê? A nossa parte. Deus sempre proporcionou tudo para que a gente vencesse as tentações. Ele deu a providência dele. Ele não nos permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana. Mas Ele nos dá força para vencermos a tentação. E muita gente cai na tentação porque está fora do caminho. Não está o quê? Preparado. Não está preparado. Então, todas as vezes que você desvia desse caminho do Senhor, você deve parar e dizer, não, eu não estou preparado. Eu preciso realinhar a minha vida. Porque senão a gente cai na tentação, cai no buraco, cai num precipício. E consequências traz para as nossas vidas. A palavra diz que Deus deu o seu Espírito Santo para nos guiar e nos dar força para superar toda e qualquer situação. A pergunta é que relacionamento nós estamos tendo nesse caminho com o Espírito Santo de Deus? Qual é o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? A gente precisa pensar nisso muito bem. O Espírito Santo é que nos guia, que nos sustenta, que nos consola, que nos orienta, que nos faz lembrar, que nos dá força. O Espírito Santo é uma pessoa a qual nós temos que ter intimidade, relacionamento. Como é que nós estamos vivendo esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Eu estou preparado? Eu estou preparado para apoiar minha família nos momentos de dificuldade? Minha família igreja, minha família núcleo celular, meu primeiro ministério, eu estou preparado? O que tem de crente despreparado dentro do seio das suas famílias, que em vez de agregar, de ajudar, de fazer sua família crescer, só dá problema, só dá trabalho, só traz dificuldade. Sabia disso? Está cheio de crente assim. Os gabinetes dos pastores estão assim, de gente. Porque são pessoas que conhecem o Evangelho, já entendeu a salvação, entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, mas não está preparado e não dá testemunho para viver em família. E a gente precisa disso, aprender a conviver em família. Isso é triste, viu, irmãos? A gente tem que estar preparado, orar,
ao Senhor de forma insistente. E nós temos investido aqui na igreja e vamos continuar investindo na oração, na intercessão. A igreja tem que orar, a igreja tem que aprender a interceder, a igreja tem que aprender a viver em oração, né? Ter o perfume da sua vida de oração exalando. A gente precisa disso em toda e qualquer situação, porque ela que nos sustenta diante do altar do Senhor, a exposição das nossas fraquezas e a força que o Senhor nos dá para vencer as nossas fraquezas. Vem pela oração, apresentar com humildade diante do Espírito Santo de Deus as nossas fraquezas, aquilo que tem nos tentado. E muitas vezes a gente se esconde. Davi declarou no Salmo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. No momento que você está exposto à tentação, aquilo que te mexe, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou fraco, me dá força, me dá entendimento, me dá direcionamento, que eu quero vencer isso. Isso não é maior do que o Espírito Santo que está em mim. Nunca será, mas vai depender da gente estar o quê? Preparados, caminhando, sustentados. Porque nós cavamos poços prévios, nos alimentamos dele e nos sustentamos dele para vencer todas as tentações. Quando a gente busca cantar louvores ao Senhor, é muito bom, meus irmãos. Cânticos espirituais, hino em nossos corações, isso enche o nosso ser, né? Nos traz também a paz. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio de quê? Dos louvores. O Senhor habita no meio dos louvores. E quando nós exaltamos Deus de todo o coração no meio dos louvores, fortalece o nosso relacionamento. Quando nós assim agimos na oração, na busca do Espírito Santo, nós estamos fortalecidos com o Senhor. Pode vir a tempestade que for de tentação sobre nossas vidas, mas nós estaremos ali fortes. Nós não seremos abalados. Não seremos jamais abalados. Nós precisamos também, saber o quê? Estamos preparados a cada dia para arrependimento e confissão. Você quer vencer, meus irmãos, a tentação? Não tem remédio de excelente qualidade. É você confessar e se arrepender diante do Senhor. Isso é uma demonstração de que você cavou o poço, está se alimentando do poço, está buscando neste poço força para vencer essas demandas. Mas que a gente não confessa e a gente não se arrepende, ao contrário, fica retroalimentando as nossas vidas com essas porcarias que nos abala, que não mexe, a gente não muda, passa ano, a gente continua com essa mesma bagagem fedida, mal cheirosa, pesada, desgastante. Aí eu tenho que parar e avaliar minha vida. O que é que eu carrego nesse saco de lixo aí, que eu preciso jogar fora, me libertar? Ou melhor, libertar desse saco de lixo todo. O que é que eu preciso fazer? É confessar e se arrepender a cada dia. Nós estamos trabalhando aqui com ética cristã aos domingos de manhã. Se você tiver tempo, venha, bênção pura. E a gente tem trabalhado com uma palavra em Gênesis: anda na minha presença e ser perfeito. Cava poços, vem andar na presença do Senhor e fazer o que é certo diante dele. Meus irmãos, a gente caminha de forma maravilhosa nesse mundo. Quando a gente vai para o campo da tribulação, as tentações, e entrando no campo da tribulação, a gente entende que Deus proporcionou para cada um de nós esperança. O sentido da palavra esperança é esperar com confiança, né? Tribulação está chegando, as dores estão chegando, as dificuldades. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Calma. Respira fundo, ó, calma. Mas a gente entra onde no desespero, a gente entra no choro,
A gente age como se Deus nunca tivesse existido na vida da gente. Né? Se desorienta. Quando os olhos da gente se enchem de água, a gente não enxerga nada, fica tudo embaçado, a gente perde o senso. Chorar é bom, mas viver debaixo do choro não é. Porque a gente tem que aprender, dentro dessa situação de lutas, entender que a esperança do Senhor. E Romanos 12 diz que nós devemos ser pacientes na tribulação. Quando eu estava na aula aqui, uma irmã falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade, que eu sou impaciente. Eu preciso trabalhar com minha impaciência, porque eu sofro muito com minha impaciência. Eu assim, peça a Deus para te dar paciência, porque Ele vai mandar um bocado de tribulação na sua vida. Todo dia Ele manda uma, até você se equilibrar. Esse é o remédio. Mas a gente não quer, né? A gente não quer. A gente precisa entender na tribulação que a paz de Cristo ali está. A paz de Cristo que o mundo não pode proporcionar. João 14, 27. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Né? A paz de Cristo, a paz, o sentido da palavra paz, nada mais é do que segurança. Eu tenho segurança em Cristo, eu tenho paz em Cristo. As dificuldades, as tribulações estão aí, mas eu tenho segurança em Cristo. E quando a gente tem segurança em Cristo, aí vem o sentimento, a sensação que eu estou em paz no meio de uma tempestade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar o quê? Com os poços cavados. E não é esperar ter sede para cavar, porque nós não vamos ter condições de cavar e esperar ao mesmo tempo. E a gente vai acabar morrendo. A gente precisa entender que na tribulação a força é encontrada apenas em Cristo. Ele nos fornece paciência, sofrimento, alegria. Quando nós desfrutamos da força do Senhor, essas situações podem vir sobre nós, mas a gente as vence com o espírito de contentamento. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Contente aí não é estar com os dentes de fora, sorrindo, não. Contente é estruturado, confiante de que Deus está no controle das situações da minha vida. Isso é caminhar preparado, é viver concentrar a nossa esperança, concentrar a nossa mente em Cristo Jesus, é cultivar a nossa paz. Paulo nos ensina uma coisa muito importante, sabe o que é? E que isso a gente faz um dever de casa muito mal. Ele diz: se depender de vós, tende paz com... Viu como a gente sabe mal esse... Se depender de vós, jogou a responsabilidade para você. Você deixa de ter muita tribulação na sua vida, amém? Se você procurar viver a paz com aquele que te magoou, com aquele que te feriu, com aquele que te distratou, com aquele que lança malquerência sobre sua vida. Mas se depender de você, abençoe. Abençoe. Nós somos chamados como igreja para abençoar. Desenvolva a força. Como eu disse aqui, colocando a armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18. Construa uma coisa que a gente não faz, que o Senhor manda que a gente faça nessa preparação desse caminho. Ter bons relacionamentos,
irmãos que você possa contar. Infelizmente, na igreja tem muita gente que você não pode contar. Tem muito joio no meio. Tem muito joio no meio. E depois é a igreja do Senhor que não presta. É porque tem pessoas que são difíceis, que perdeu o sentido, não sabe o sentido do que é ser irmão. Mas tem muitos irmãos dentro da igreja do Senhor, e glória a Deus que é a maioria, a grande maioria, que a gente pode contar. A gente pode, e temos irmãos espirituais, irmãos maduros, irmãos de fé, irmãos bons conselheiros, irmãos bons mentores, que a gente deve procurar para alinhar, caminhar juntos, um ser suporte do outro, isso é caminhar preparado. Eu sei que eu tenho uma corrente de irmãos me sustentando. Eu acho muito legal quando uma pessoa está passando por um momento difícil e ele fala assim, não, irmão, eu sei que a minha igreja está orando por mim. Agora tem umas peças que quando tem um pedido de oração, que é colocado no WhatsApp, qualquer coisa, bota só uma mãozinha assim. Né? Agora eu não sei se está orando. Né? E a gente tem que mudar esse hábito. A gente tem que, e eu já tomei tanta lição que antigamente eu vou orar, meu irmão. Aí passava o tempo, esqueci de orar. Se eu estou trabalhando, abençoado, você ore por não sei o que, um minutinho lá, eu oro e volto para o meu trabalho. Tem que fazer isso. Porque as pessoas quando pedem, é porque elas estão precisando. E se está precisando, a gente tem aqui que ser suporte. E você só é suporte quando você está ligado à rocha, à videira, que é Cristo Jesus, caminhando para o nosso final. Se você tivesse prestado muita atenção, teria notado que os poços já foram cavados. Os poços já estão aí. Você não precisa dar-se o trabalho de cavar. Você precisa entender que os poços, eles são fornecidos por Deus, pelo Senhor. A gente precisa entender que é desse poço que flui a água da vida. Aquela mulher ia buscar água no poço do pai Jacó. Essa água aí você sempre vai ter sede, minha filha. Você vai ter que todo dia aqui nas suas lutas, você cheio de marido, você cheio de problema, rejeitada por todo mundo, você vai aqui beber essa água. Mas do dia que você beber dessa água e viver dessa água, se alimentar dessa água, andar nesse caminho, você nunca mais terá sede. Isso que nós precisamos. Deus oferece os poços necessários para saciar nossa sede em tempos e fora de tempo, de seca espiritual ou de abundância espiritual. Os poços do Senhor vão estar sempre abertos. Por isso, você esteja sempre atento, que existe um poço do seu lado. Você não precisa cavar. Concluindo, mas sabe o que você precisa fazer? Desentulhar. Tirar todo o entulho que está dentro. Todo o entulho que a gente bota por força da nossa caminhada, que impede o fluir da água da vida e o desenvolvimento da graça de Deus na nossa caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Que a gente aprenda, irmãos, não apenas ouvir uma reflexão. Eu acho que a gente tem perdido muito tempo com isso, apenas ouvindo, quando a gente deveria trazer algumas palavras, ou as palavras do Senhor para o nosso coração, e trazê-la como direcionamento na nossa caminhada. Não, eu a partir de hoje, a partir de agora, o sentido da minha vida vai ser andar preparado. Eu vou me dedicar à leitura da palavra, à oração, ao testemunho. Minha vida vai ser nesse sentido. Fazer o que é certo,
abençoando vidas, amando o meu irmão, minha vida vai ser conduzida nesse sentido. Então, cabe a você, porque o poço já está aberto. O poço já está ali. Mas você que vai ter a direção da sua vida, de que você vai querer continuar caminhando e morrendo, infelizmente, porque cavar poços quando está com sede é sinal de morte. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos a Tua palavra sobre nossas vidas. Que o Senhor continue, ó Deus, nos confrontando com o Seu amor. A Tua palavra, Senhor Deus, que nos direciona, que fala aos nossos corações, que nos mostra o caminho, que quer nos ver preparados. Senhor, tenha misericórdia de nós, que nós possamos valorizar mais o que o Senhor tem transmitido sobre nossas vidas, que o Senhor tenha, Senhor Deus, em nós a sustentação, Senhor, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as dificuldades da nossa alma.